Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida, onde nós refletiremos a palavra de nosso Deus, continuando a nossa caminhada quaresmal, onde nós buscaremos este encontro com Deus, conosco mesmo e com os nossos irmãos. Então, como de costume, como sempre, buscando, este apoio de Deus para todos nós, para todas as pessoas que nos acompanham. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns assuntos relevantes, algumas comunicações da nossa comunidade, da nossa regional. Continuamos ainda com as últimas vagas para a Romaria Diocesana ao Santuário em Aparecida Nacional. Em julho, melhores informações na Secretaria Paroquial. Procurar no telefone, na Secretaria, 3823-2440. Continuam abertas ainda as inscrições para os encontros de casais recém-casados e convidamos e acolhemos a todos que queiram participar. Será no dia 7 de abril, de 8h30 às 17 horas. Melhores informações na comunidade Nossa Senhora Aparecida, Parque das Águas. E nós colocamos assim como uma temática para essa nossa reflexão deste nosso segundo domingo do tempo comum, para alcançarmos esta mudança transformadora na nossa vida. Saibamos que é um processo contínuo, lento, construído dia a dia, sob o mistério da cruz, que é a doação incondicional. Para isto, teremos que abandonar os esquemas egoístas e comodistas que são paralisantes da nossa vida. Então, nós refletiremos hoje, neste domingo, a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nós contemplamos Jesus no deserto, sendo seduzido, tentado por Satanás. E aprendemos dele que, contra essas insídias, essas tentações, somente com a palavra de Deus seremos vencedores. Caso contrário, seremos sucumbidos. Hoje, contemplamos Jesus envolto da luz e esplendor na intimidade com Deus, seu Pai. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre a nossa transfiguração, o nosso novo êxodo, nossa libertação,
a qual conseguiremos com a nossa conversão no dia a dia. Enfim, é um processo à vida nova de Deus. Nestes sentidos, são apresentadas algumas pistas para que possamos ser vitoriosos. Então, nesse contexto de hoje, para que nós possamos conseguir a nossa transfiguração, nosso novo modelo de corpo, esse corpo glorioso, nós não podemos enveredar pelos caminhos que não são os caminhos daqueles que são apresentados pelo Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também na primeira leitura nós ouviremos que aquele que mantém a fidelidade, a fé em Deus, este será um vitorioso. Então a primeira leitura nos apresenta Abraão como modelo do crente fiel. Com Abraão somos convidados a acreditar, isto é, uma atitude de confiança total, de aceitação radical, de entrega plena aos desígnios de Deus, que não falha e é sempre fiel às promessas. No Evangelho, Jesus apresenta-nos, Deus apresenta-nos seu filho amado, cujo êxodo, a morte na cruz, concretiza a nossa libertação. O projeto libertador de Deus em Jesus não se realiza através de esquemas de poder e de triunfo, mas através da entrega da vida e do amor que se dá à morte. E este é o caminho que nos conduz a nós também à transfiguração em homens novos. A segunda leitura vem nos convidar, nos exortar que a atitude de orgulho, autossuficiência e de triunfalismos resultantes do cumprimento dos ritos externos, a nossa transfiguração resulta de uma verdadeira conversão do coração construído dia a dia sob o signo da cruz. Então vamos ouvir o que nos diz a primeira leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve no Senhor, fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando-as às respectivas partes, uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado por um grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs, escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei a terra desde o rio do Egito até o grande rio de Eufrates. Palavra do Senhor. Então, meus queridos, nós já podemos perceber que nesta primeira leitura, o livro que nós chamamos o livro das tradições patriarcais, livro do Gênesis, de 12 a 36,
E aqui nós podemos ver que esses patriarcas, os grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais da fé. Então aqui nós já vemos que esta manifestação de Deus, esta misericórdia de Deus, esta aliança que Deus sempre desejou e mantém esta fidelidade em nosso apoio, em nosso socorro, em nos conduzir. E aqui a gente já percebe que um fato, que existencialmente Deus presente no meio dos homens, guiando-os a um caminho para que ele chegue até essa terra prometida. E nesta terra, como nós vimos, ela despendeu de muito trabalho, com o auxílio de Deus, de muitas lutas para esta construção. Mas Deus chama Abraão e fala para ele naquele dia, peça para que ele olhe para os céus e conte as estrelas. Quer dizer, uma coisa impossível para nós, olharmos e ver. E deu a ele o que? Aquela perspectiva, aquela esperança de que assim como a sua descendência, seria essa infinitude de número de pessoas. E hoje, nós podemos dizer que quase 2/3 da população mundial é da família abraâmica. Quer dizer, a palavra de Deus se concretiza. E ele, para selar essa aliança, o que ele nos pede? Interessante. 3, 3, 3. 3 cabras, 3 cabritos, o número 3. O número da Trindade, o número da manifestação. E assim, ele faz o quê? Esta aliança, esse pacto. Chegando à noite, esses animais colocados sobre esse altar, e este fogo acende, sela, passa no meio. Deus selou e não exigiu nada de Abraão. Aquilo que ele pediu, que ele ofereceu, foram os animais em sacrifícios. Por isso que nós hoje, neste dia, nós veremos que a nossa transfiguração, a nossa luz, o nosso Senhor, Ele se manifesta. Por isto não é que nos Salmos, que nós hoje refletimos, o Salmo 26, o seu refrão nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. Então, para que nós possamos ter esta luz, esta salvação, este fogo abrasador, neste período de conversão, que nós ouviremos e presenciaremos a presença de Jesus em nosso meio. Como nos diz no Santo Evangelho de hoje, nos diz assim, segundo Lucas, naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, a sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que os 2 homens que estavam conversando com Jesus eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti e outra para Moisés, e a outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu numa sombra, e os discípulos ficaram com medo. Entraram dentro da nuvem,
Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai-o, o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não comentaram a ninguém nada o que tinham visto. Palavra da salvação. Muito interessante para nós, na nossa caminhada de fé, caminhada de conversão, este evangelho da transfiguração. É o evangelho que vem nos mostrar que o Jesus glorioso, esta Páscoa, esta renovação, ela é oferecida, proposta para todos nós. Primeira condição, reconhecermos que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E como nós sabemos, o monte é um ponto que, na antiguidade, na época de Cristo, é onde nós nos aproximávamos mais de Deus. E Jesus faz o convite para esses 3 seus amigos, seus 3 discípulos. E quando chega nesse monte, Jesus em oração, fazendo as suas orações, acontece esta teofania, esta manifestação de Deus. Deus revelando para toda a humanidade a presença de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que é o próprio Deus que anuncia e pede para todos aqueles discípulos, representando toda a nossa igreja, toda a nossa humanidade, que façam, ouçam o que aquele Messias, o que aquele Jesus nos convidávamos a exercer. E aí a gente percebe o que é a eternidade, esta glória. Aparece Jesus, novamente 3. 3, Jesus, Elias e Moisés. Elias e Moisés, mostrando para nós a lei e mostrando para nós os profetas, sintetizando esta promessa de Deus desde os primórdios, da salvação, da escolha deste povo para anunciar. Também 3 discípulos. Mais um fato, mais uma coisa bonita. E o engraçado, que essa transfiguração, ela acontece, estavam os 3, aí os 3, Jesus, Moisés e Elias, conversando sobre o êxodo definitivo, a aliança derradeira, a aliança concreta, a aliança assinada pelo sangue, falando sobre a morte de Jesus, como que seria sua morte. Então, neste momento, nós podemos perceber que, para que nós alcancemos a nossa glória, nós muitas vezes precisaremos e deveremos passar pelo Calvário, pelo sofrimento. Mas esse sofrimento não em vão, porque nós sabemos e temos essa certeza de que neste caminho, neste itinerário, neste caminho desse novo êxodo para essa terra lá atrás sonhada, terra de leite e mel, é o colo de nosso Senhor, é o colo de nosso Deus. E assim nós caminhamos, neste período dessa nossa quaresma, onde nós encontraremos forças através desse Espírito. Outro fato interessante, que Jesus, quando Ele dá a sua prova maior de amor, onde que Ele nos convida a cada vez mais caminharmos a nossa briga do Adão carnal. O Adão, o primeiro Adão, nossa briga nesta conduta, neste embate, para consigamos o que? Atingir
o Adão espiritual, que é Jesus. É mortificar em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, buscar as coisas do alto, estar próximo, junto deste Deus, desse Jesus, desse Adão espiritual. E este processo, neste caminho, nesse itinerante, hoje nós estamos refletindo Jesus, Elias e Moisés. No Calvário, depois nós teremos Jesus e os dois malfeitores, novamente 3. Então quer dizer, simbologia, uma teologia nos mostra esta manifestação. Vem nos mostrar que o antídoto, o remédio, aquele que nos conduz, que nos leva para o colo de Deus, que é a nossa salvação, ele vai depender muitas vezes do nosso reconhecimento. Assim como o Dimas, podemos falar entre aspas, o bom ladrão, reconheceu. E assim como aqueles que não queriam, que foram contra Jesus, não reconheceram como um mau ladrão. Então quer dizer que nós, juntamente com Cristo no Calvário, que nós possamos alcançar a nossa glorificação juntamente com Deus, sendo obediente aos seus ensinamentos e tudo aquilo que Ele nos pede. Por isto que na segunda leitura de hoje, São Paulo escreve aos Filipenses dizendo que é para que nós mantenhamos a nossa fé ligada sempre em Jesus, porque sem esta fé nós não conseguiremos. E assim, nós leremos assim, essa segunda leitura. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. Só pensam as coisas terrenas. Irmãos, nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem, dos quais sinto saudade. Minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuais firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Então aqui nós estamos percebendo São Paulo nesta briga muito forte que ele teve, exortando a todas aquelas pessoas, porque tinham falsos profetas, falsos anunciadores, que diziam que o rito externo que era importante, mas Jesus, ele deseja, ele quer, Deus também nos pede isto, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura do domingo passado, abrir, rasgar os nossos corações, sermos impregnados deste dom da sabedoria, da misericórdia e do bem, para que assim nós possamos o quê? Através da nossa luta, desse nosso esforço, o que São Paulo quer nos dizer? Nós somos cidadãos dos céus, mas nós temos que viver aqui na terra. Então, aquilo que nós comentamos nesse projeto do dia a dia, nessa transformação do dia a dia, nessa nossa conversão, nessa nossa busca da nossa aproximação do nosso Pai, aquilo que Jesus nos pede, para que não esqueçamos jamais, que sejamos misericordiosos, conforme o Pai é misericordioso. Sabemos que esse caminho é difícil, mas sabemos também que os inimigos de Deus, com Cristo,
nós conseguiremos vencer. Temos que ter a certeza de que, com este apoio, com Jesus, como Deus presente na nossa vida, na nossa história e na história da salvação do mundo, mantenhamos sempre esta fé, esta esperança nessa transformação deste mundo tão hostil. E assim, o nosso corpo, manchado, sujo, será transfigurado, reconfigurado na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, que Jesus nos abençoe, nos fortifique a nossa fé, a nossa caminhada, para que nós possamos, assim como Cristo, entrarmos juntamente com Ele neste reino. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça na nossa peregrinação, na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.